Eu quero começar, pessoal, trazendo para vocês, a professora Paula falou do debate a respeito da questão da segurança no Brasil. E para variar, a gente tem aqui um projeto centralizador, um projeto que eu considero extremamente perigoso, que nem da reforma tributária. E eu queria jogar para vocês aqui a manchete da Revista Oeste. Tarcísio sobre PEC da segurança resolve a criminalidade. O governador de São Paulo afirmou que a proposta não traz soluções eficazes e ameaça a autonomia dos estados. E ele traz isso daqui. Também a gente tem a postura do Caiado. O Caiado estava macho. Eu achei o Caiado machão. Porque meu estado não vai usar câmera. Não vai usar câmera no meu estado. Eu não sei se ele falou assim com essa entonação, mas... Professora Paula Marisa, vou abrir aspas aqui. Tarcísio, a PEC não resolve, acho que isso ficou claro para todo mundo. Não traz medidas relevantes. Há dispositivos que representam risco de perda de autonomia dos entes, que ninguém vai topar. A questão é a seguinte, né? Isso depende de liderança dos governadores. De novo, o Tarcísio aqui. Se abriu a discussão para que propostas sejam desenhadas, e aí sim há um caminho para fazermos ajustes legislativos que podem ajudar. Por exemplo, a lei do devedor contumaz é fundamental para resolvermos a questão da lavagem no setor de combustíveis. Há uma série de medidas que ajudam e podem ser tomadas. E ele falou que saiu otimista da reunião sobre a PEC, como se isso daí fosse um passo inicial, e destacou a importância de ouvir os governadores a trabalharem propostas e ajustes necessários. Segundo ele, o governador Tarcísio de Freitas, a finalidade do governo federal é justamente ouvir os governadores. E aí eu vou jogar essa questão para você. É mesmo essa a finalidade do governo federal, professora? Como que você enxerga isso? Ai, como é difícil, porque assim, eu até peguei aqui, eu postei ontem de manhã, eu acordei com a notícia de que o Tarcísio saiu no Estadão, saiu em vários veículos, tá? Porque veio a declaração de uma entrevista que ele deu, e o Estadão noticia assim: Tarcísio diz apoiar PEC de Lewandowski sobre segurança, mas quer maior participação dos estados. O governador de São Paulo disse que o ministro foi convidado para participar da próxima reunião da COSUD em agosto, para apresentar os detalhes da proposta. E, sinceramente, eu não sei qual é a linha que o Tarcísio quer seguir. Me parece, olhando de fora, sem ter nenhuma informação de bastidor, que ele quer ficar bem com todo mundo. E quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Então, eu sinto falta, sim, de um perfil mais conservador do Tarcísio. É óbvio que o Tarcísio não é o Bolsonaro, não vai ser o Bolsonaro. Mas se a gente for pegar as declarações deles durante essa reunião, e por mais que eu tenha divergências com relação ao Caiado, inclusive quando ele veio aqui na entrevista eu perguntei e falei sobre os pontos que eu tenho divergência com ele, em especial durante a época da pandemia, em que ele foi lá acabar com manifestação, dizer que não precisava do voto de ninguém, mas pega a declaração do Tarcísio, do Caiado, ele foi muito bem. Ele pegou e jogou na cara, assim, ali esfregou a cara do Lula e do Lewandowski no muro chapiscado. Essa PEC está usando como desculpa o que aconteceu no Rio de Janeiro para implementar algo que é da vontade do Lula desde sempre, porque existe isso em todas as ditaduras, que é a Polícia Federal, a Guarda Pretoriana. É o modelo venezuelano, o modelo chinês, o modelo cubano, onde o governo federal tem a força de polícia, coisa que aqui na República Federativa do Brasil, pelo menos por enquanto, é de responsabilidade dos governadores. E fica muito claro, assim, quando a gente vê as notícias que são dadas pela grande mídia, eles sempre falam assim: o Lula quer, o governo, não falam Lula, né? O governo federal quer centralizar o modelo de operação das polícias, mas sem interferir na autonomia dos governadores. É quase dizer assim, ó, ele quer a bola quadrada do Kiko. Porque se as operações policiais serão padronizadas em nível federal, o governador irá perder a autonomia, porque hoje a padronização as operações policiais respeitam ali o governo estadual. E o Tarcísio dá essa declaração e depois, durante a matéria, a gente vê ali no texto que ele sequer tinha lido a PEC. Ele fala, eu apoio,
como se do governo do PT e do Lewandowski fosse vir algo bom, sendo que eles chamam de ideológicos, né? Mas a gente sabe que esse é um projeto de centralização da força em nível federal para acabar cada vez mais com a autonomia dos estados. Então, o discurso dele também, a declaração que ele deu durante a reunião, eu achei bem morna, embora ele tenha destacado aspectos importantes, como, por exemplo, o governador prende e o judiciário solta. Mas ele poderia ter sido mais enfático para representar uma pauta que é tão cara às pessoas que votaram nele. Essa é a minha opinião. Bom dia, Adriele Jorge. Bom dia! Bom dia. Bom dia, eu queria... vereador. Bom dia, Paula Marisa, minha querida Paula Marisa, e bom dia, Marco Antônio Costa. A gente tem vários pontos importantes nessa situação, e eu queria colocar aqui para o Sattier, só para o Sattier deglutir um pouquinho de Lula nessa manhã de sexta-feira. Vamos deglutir Lula. Porque o crime organizado hoje não é mais o bandido comum que a gente estava habituado a lidar. Hoje é uma organização poderosa que ela está envolvida em todos os setores da sociedade, inclusive a nível internacional. Eu tenho tido uma preocupação com os concursos públicos, porque logo, logo os crimes organizados vai estar participando de concurso, vai estar indicando juiz, vai estar indicando procurador, vai estar indicando político, vai estar indicando candidato, sabe? E essa é uma coisa que é quase que incontrolável se a gente não montar um pacto federativo que envolva todos os poderes da federação, todos os poderes que estão envolvidos direto ou indiretamente nisso, e que a gente possa construir um processo, sabe, que discuta desde o sistema prisional até o sistema do... Não suporto ver esse cara. Meu Deus do céu, cara chato. Ô, Sattier, o Lula, não sei se ele já tinha batizado o café da manhã dele com alguma coisa, mas assim, agora eu não quero politizar o assunto, mas se for para acabar com facção criminosa, a gente precisa reformar o Supremo Tribunal Federal, o TSE, e acabar com o PT. Aí você... O crime organizado indica juiz, indica político, é o PT, ué. Assim, se a gente está usando como referência o PCC, eu acho que a gente está, né, fabricando... Não é nem fabricando espantalho, mas é direcionando a atenção das pessoas para um problema outro, que existe, que é real, mas que... como que você enxerga a postura? Eu gostei muito da fala da professora Paula, porque... às vezes eu sinto que o Tarcísio quer ser muito diplomático, muito legal, e ele acaba meio que se saindo como uma pessoa que parece que está sempre aberto à negociação. E da mesma forma que a reforma tributária teve esse condão centralizador, essa PEC da segurança é o tal negócio. Se não houver uma postura firme dos governadores, isso passa rápido, meu querido Sattier. Infelizmente é verdade. Esse vídeo do Lula aí me parece muito mais uma tentativa de fazer um corte para longo prazo. Ele diz como se isso não acontecesse, como se os traficantes não indicassem vereadores, não colocassem os seus políticos ou financiassem os seus políticos, ou como organizações criminosas que estão muito próximas, ou organizações não governamentais que estão muito próximos dos traficantes, já não tem gente na esfera do judiciário. Ele tá fazendo um corte aí para, no futuro, dizer assim, ó, eu avisei, mas tudo aconteceu com a anuência e complacência dele, debaixo do nariz dele e com o apoio dele. A gente vê aqui, em vários lugares do Brasil, o tráfico influenciando diretamente em eleições, em indicações, uma série de outras situações muito semelhantes com os países vizinhos que o Lula é amigo. Então, ele está dizendo algo aí que já está acontecendo, mas está preparando um corte a longo prazo para a militância dele dizer daqui a 10 anos. Eu avisei, não, isso aí já está acontecendo agora, no seu governo, bem antes do seu governo, e você faz parte disso. Sobre essa questão da PEC da segurança, é uma coisa muito semelhante ao que a gente viu na pandemia, né? Onde você tira a autonomia dos governadores, tira a autonomia dos prefeitos, e aí, ou melhor, você tirou a autonomia do presidente da República, melhor dizendo, e deu autonomia para os governadores e prefeitos. Cabia ao presidente da República pagar o salário de todas essas pessoas
das instituições de segurança. Agora é o oposto, eles tiram toda a autonomia dos prefeitos, né, com as guardas municipais, e com os governadores, com as polícias militares, e esses prefeitos e governadores vão ter simplesmente a prerrogativa de pagar, folha de pagamento. Paga aí, mas quem manda e quem determina as regras agora é o governo federal. Mesma coisa que está acontecendo com a questão do arcabouço fiscal. É isso, é a centralização total desse governo, num modelo muito soviético, socialista / comunista, onde o governo detém a produção de alimento, vai deter as leis, o governo vai ditar o que a polícia tem que fazer, isso porque o plano da Guarda Nacional veio por água abaixo. Então, assim, o que está acontecendo é, de fato, uma centralização de poder nos moldes comunistas e socialistas, e quando a gente vê um governador, né, ou governadores que foram eleitos com pautas exatamente opostas a essas pautas socialistas e comunistas, a gente precisava ou esperava algo mais incisivo. Olha, não vai acontecer. E, nesse caso, Caiado até foi. Né? Nesse caso, venhamos e convenhamos, dá a César o que é de César. Nesse caso, Caiado foi. Inclusive, no estado de Goiás, é um dos estados que tem o maior nível de segurança do Brasil, e é um estado onde a polícia tem maior autonomia do Brasil. E, felizmente, vagabundo não se cria no estado de Goiás. Vira e mexe aí, aconteceu alguns anos atrás, aquele rapaz que acabou matando umas pessoas e tudo mais, esqueci exatamente o nome dele, vale a pena lembrar o nome do vagabundo, a polícia foi atrás, correu, matou e entregou para a sociedade. Diferente do que a gente vê no Rio de Janeiro, por exemplo. Agora, o governador do Rio de Janeiro, dá a César o que é de César, isso também é importante levar em consideração, ele fez um discurso muito forte, ele disse, olha, o que se precisa é fortalecer as leis e termos penas mais duras para traficantes e para bandidos. Isso é o que precisa fazer. Essa PEC, essa história de querer centralizar, pelo contrário, olha, ela, além de não dar certo, ela já não vai dar certo. Primeiro, há uma reclamação dos governadores. Muitos governadores ficaram sabendo em cima da hora dessa reunião, não tiveram tempo de fala nessa reunião e se sentiram desprestigiados. Então, assim, essa PEC ela vai ser algo mais político do que propriamente dito efetivo. Agora, só para finalizar a minha análise aqui a respeito disso, que é muito importante, vale a pena entender que a gente está a 2 anos da próxima eleição. Um dos maiores problemas que a gente tem na nação hoje é o problema da segurança pública. Evidentemente que alguns governadores que já estão visando a sua candidatura para 2026, como Caiado e como os outros aí, eles evidentemente não vão querer ajudar nessa PEC. É um problema do governo e para eles é bom que se mantenha para que esse governo não use isso como propaganda política daqui a 2 anos. É o que eles querem fazer também, Marco Antônio. Eu fico vendo essa discussão, Adrilles Jorge, e eu não gosto de misturar pautas, mas eu tenho essa tendência que é sofrível e insuportável, e muitas pessoas não gostam. Mas eu queria ver essa energia toda do Caiado sobre o Supremo Tribunal Federal, porque na fala do Caiado, apesar de contundente, e apesar de aplaudirmos falas contundentes a respeito de temas sobre os quais concordamos, ele fala, não pode essa invasão de competências da União nos estados, e daí ele usa, né? É engraçado, porque a gente fala todo dia de invasão de competência do STF, todo dia de abuso do poder e de autoridade do STF. Só que para esses assuntos existe um silêncio sepulcral, Adrilles Jorge. O que está em jogo hoje no Brasil é a segurança pública única e exclusivamente, ou a segurança que nós temos enquanto cidadãos, e a segurança jurídica e a previsibilidade de que o Estado não vai nos perseguir e encarcerar, Adrilles. Quando o Lula diz e critica o fato de que, eventualmente, um sistema criminoso possa indicar políticos, juízes apaniguados, talvez ele esteja falando do STF. E aqui eu não estou sendo leviano. Quem disse que o governo federal era colocado como uma cleptocracia foi o senhor Gilmar Mendes há alguns poucos anos atrás. Quando ele falava de cleptocracia, ele estava falando do sistema lulopetista. Quando ele estava falando de cleptocracia, ele estava falando da Lava Jato, que colocou na cadeia presidente, ministro-chefe da Casa Civil, toda a cúpula do PT, que o próprio Gilmar Mendes, junto com os demais membros do STF, recolocaram no poder, tirando Lula e todos os demais condenados pela Lava Jato por corrupção passiva, ativa, mensalão e por uma série de crimes colocados em série. E aí você tem Casado
a essa cleptocracia, no dizer do Gilmar Mendes, que voltou ao poder, uma complacência, uma leniência, não só desse governo federal, mas como o Supremo Tribunal Federal, em relação ao crime. Habeas corpus para cá, habeas corpus para lá, soltura de traficantes, devolução de patrimônio de traficantes, além das leis colocadas de maneira pseudo-progressista que dão todo o caminho facilitado para colocar fora da cadeia grandes e pequenos criminosos. Progressão de pena, habeas corpus para lá e para cá, você tem saidinhas, você tem uma série de circunstâncias que atenuam a punibilidade. Você atenuando a punibilidade, você aumenta a impunidade. Somado a isso, você tem o arbítrio do Supremo Tribunal Federal que cria exatamente uma perseguição implacável a pessoas por crime de opinião. E então a gente vê esse negócio de PEC, de combate ao crime, e a gente começa a rir, porque é enxugar gelo. É principalmente uma premissa completamente eleitoral. No Brasil, hoje, quem é censurado, quem é perseguido, quem é preso, é quem comete crime de opinião. Aí você tem um inquérito feroz, você tira o Twitter do cara, você tira a conta bancária do cara, você bota o cara em prisão preventiva durante 1 ano até morrer, como o Clériston Pereira da Costa. Então é risível essa PEC. É risível, é simplesmente centralizar o poder num governo federal que a vida inteira foi, pelo lulopetismo, complacente ao crime, até porque é um governo criminoso. O governo criminoso, não estou sendo leviano mais uma vez. As pessoas que estão no governo hoje estavam na cadeia até ontem, condenadas por corrupção passiva e ativa por esse mesmo Tribunal Judicial, que agora colocou essa gente de volta ao poder. Então eu vejo isso como uma extrema hipocrisia satânica, ô Marco Antônio. É um governo criminoso que protege crime, é um Supremo Tribunal Federal que falava que esse governo era criminoso, que condenou esse governo como criminoso, colocou o presidente da República na cadeia como criminoso e tirou essa gente toda para voltar, como disse Geraldo Alckmin, à cena do crime.